O quente vento do deserto do Saara. Para muitos, essa frase pode não fazer sentido algum, mas para Hayao Miyazaki, esse vento chamado Ghibli seria aquele que mudaria para sempre a história da animação mundial. Você já parou para pensar sobre filmes que você assistia na infância e que, depois de crescido, você reviu? Ou até mesmo alguns filmes você pode não ter visto na infância, mas provavelmente te trazem um certo gosto de infância. É exatamente isso que eu penso quando eu assisto cada filme dos estúdios Ghibli. Seja pela arte, seja pelas histórias, seja pelo protagonista que tá vivendo aquela história. Eu acho que muitos devem sentir a mesma coisa que eu sinto. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre os estúdios Ghibli. Tudo começou no ano de 1974. A indústria das animações japonesas diminuiu por conta do grande aumento de acesso à televisão. A televisão conseguia ter o acesso de várias pessoas. Porém, a indústria estava realmente focada em criar coisas para as crianças, porque, querendo ou não, criança dá muito dinheiro. Vendo esse grande boom que a televisão tinha dado, começou a ser encorajado aos funcionários de vários estúdios a trabalhar excessivamente e muitas vezes com prazos curtíssimos de entrega e muitas vezes com horas extras não remuneradas. Pouquíssimas vezes esses funcionários recebiam pela quantidade que eles trabalhavam. Nesse mesmo ano, Hayao Miyazaki estaria trabalhando em um anime chamado Heidi. Porém, com Miyazaki foi um pouco diferente. Isao deu a ideia para Miyazaki de o que ele achava de realmente começar um projeto próprio. Um projeto que envolvesse os dois, onde eles poderiam fazer como eles queriam e do jeito que eles queriam. Isso parecia perfeito, já que Miyazaki estava cansado de ter que trabalhar horrores e muitas vezes não conseguir suprir a alta demanda que era imposta para os funcionários. Foi assim que um dos primeiros filmes do estúdio, que ainda não tinha sido consolidado, surgiu. Nausicaa, do Vale do Vento. Esse filme foi adaptado de um mangá de mesmo nome, que foi publicado em 1982. A produção desse filme foi inteiramente feita no estúdio antigo que Miyazaki trabalhava. Eles usavam um pouco tempo que eles tinham para começar a produzir. Porém, foi só quando o filme começou a fazer sucesso que eles dois notaram que eles não poderiam de jeito algum continuar onde eles estavam trabalhando. Até porque eles estavam exaustos de trabalhar. Então, quando eles viram que o que eles produziram realmente fez sucesso e as pessoas gostaram, foi quando eles tiveram a ideia de realmente fundar um estúdio de animação que eles poderiam fazer da forma que eles queriam, do jeito que eles queriam e como eles queriam, sempre priorizando a qualidade, as histórias e a forma em que eles fariam. E é assim que surge os estúdios Ghibli. A origem do nome Ghibli vem da palavra árabe sirocco, que é um vento quente que sopra através do deserto do Saara até o Mediterrâneo, além de fazer referência ao avião italiano usado durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é bastante presente nas histórias que eles contavam. A gente vê animações que se passam depois da guerra, ou antes da guerra, ou durante a guerra, como o próprio Túmulo dos Vagalumes. Não só isso, mas aviões sempre estiveram muito presentes na história de Miyazaki. Com esse enorme sucesso de Nausicaa, do Vale do Vento, eles começaram uma nova produção, o Castelo do Céu. Castelo do Céu foi o segundo filme que teria de fato consolidado o estúdio. E logo após, surgiram inúmeras histórias que a gente assiste até hoje. Mas o que é um estúdio sem seus fundadores? Sem o seu diretor? Sem a cabeça da equipe? Miyazaki é um artista, é um gênio. Mas acima de tudo, ele é uma pessoa.
uma pessoa que tem uma história que muitas vezes não é contada ou muitas vezes é deixada de lado para que o foco seja totalmente sua arte. Porém, eu acho que é mais do que justo eu compartilhar com vocês como foi a vida de Miyazaki, antes mesmo dele pensar em sequer trabalhar com animação, ou menos ainda em pensar em ter uma empresa de animações. Miyazaki nasceu no dia 5 de janeiro de 1941. Era o segundo dos 4 filhos de Katsuji Miyazaki, o diretor da Miyazaki Airplane. Sim, o pai de Miyazaki trabalhava na produção de aviões que eram usados na Segunda Guerra Mundial. Por isso que é muito forte a presença de aviões, seja escondidos ou seja visíveis nos filmes, ou seja alguma referência, ou seja de fato envolvendo os personagens. Porque até então Miyazaki, ele cresceu vendo o pai construir aviões. E ele gostava tanto desses aviões que ele começou a desenhar. Só que ele só sabia desenhar aviões, o que é muito curioso. Ele mesmo disse que ele preferia desenhar paisagens do que desenhar pessoas. Pessoas são complexas e paisagens nem tanto. Por conta do tumulto da Segunda Guerra Mundial, eles costumavam mudar com muita frequência de casa, o que fez com que Miyazaki não tivesse um lar definitivo. Mas isso nunca me impediu de ser feliz. Durante uma dessas mudanças, Miyazaki viu um filme que marcou pra sempre a história dele. O filme que ele assistiu era A Lenda da Serpente Branca. Esse foi o primeiro filme em cores que Miyazaki teria visto na vida. Muitos acham que Miyazaki sempre foi animador, ele sempre produziu obras maravilhosas que a gente vê, mas na verdade é bem o oposto. Miyazaki não teria definitivamente começado como animador, mas sempre surgiu uma vontade nele. Mas Miyazaki teria começado mesmo cursando política e economia. Muito diferente do que a gente espera de Miyazaki. Mas é verdade, o Miyazaki não teria começado como animador. Só que alguns anos depois, ele decidiu que ele ia começar a trabalhar como animador definitivamente após anos. Foi quando ele ingressou na Toei Animations, onde foi quando ele conheceu o Isao Takahara, e foi onde tudo começou, de fato. Onde as ideias de ser um animador realmente começaram a surgir. A ideia de ter um próprio estúdio e fazer as próprias ideias ganharem forma. Lembra quando eu falei que Miyazaki teria visto o filme A Lenda da Serpente Branca e teria ficado encantado por ele? Pois é. Esse filme foi o que realmente motivou ele a começar como animador. Ele se apaixonou pela heroína do filme, que deixou pra ele uma grande impressão. Um dos motivos que o Miyazaki ele representa mulheres, mas um dos principais motivos realmente, o que eu considero o principal, é que a mãe de Miyazaki era muito doente, mas ela era uma mulher que sempre instigava o Miyazaki a correr atrás dos próprios sonhos e fazia ele questionar o porquê das coisas. Ela era uma mulher maravilhosa, e Miyazaki sempre teve um grande carinho por ela. Por isso que são tantas as personagens femininas, porque ele realmente tem um grande carinho por elas. Uma das referências à sua mãe seria na história de Meu Amigo Totoro, em que a mãe das protagonistas, ela tá internada em um hospital. Sabe, eu infelizmente não consegui achar tanta coisa quanto eu queria, porque muitas informações se repetiam. Então eu tentei compilar o máximo que eu conseguia achar sobre a história de Miyazaki, mas eu não acho que eu consegui ter tanto conteúdo assim. Até porque a gente conhece Miyazaki mais por conta das obras dele. Eu resolvi falar desses filmes porque foram filmes que me marcaram, mas também são filmes importantes. Eu não quero falar sobre todos, eu não sei se eu vou falar sobre todos futuramente, talvez, porque cada um é uma preciosidade, é algo que a gente aprende. Eu acho que para finalizar esse vídeo, eu
gostaria que as pessoas dessem uma chance para esse estúdio. Eu falo como se as pessoas não conhecessem, mas para quem já conhece, assiste de novo e com perspectivas diferentes e compara com... Se tu assistiu há 5 anos atrás ou há 1 ano atrás, compara as ideias que tu teve com agora e com certeza vai ter uma surpresa com as diferentes opiniões que tu provavelmente vai ter. Porque muitos desses filmes tratam sobre amadurecer e essa questão de crescimento e entender a si próprio. Eu acho que, além de ser filmes belíssimos, com uma direção incrível, e o Miyazaki, que faz histórias maravilhosas, eu acho que tratar sobre essa questão de se conhecer é algo muito bonito. E é algo que falta hoje em dia. Eu acho que esse estúdio, ele é muito mais do que uma coisa bela, uma coisa bonita, um filme, apenas um filme. Não, são histórias, são experiências que a gente vive e são coisas que a gente absorve e tem mensagens que a gente guarda pra si mesmo. Então, se tu já viu ou tu nunca viu esses filmes ou qualquer outro que eu não falei, por favor, assista ou assista de novo. Porque eu tenho certeza que se tu amou pela primeira vez, tu vai amar de novo. E cada vez que tu amadurece mais, pelo menos comigo é assim, eu vou amando cada vez mais esses filmes. Então, eu acho que uma ótima forma de eu finalizar esse vídeo é dizendo que eu sou apaixonada por esse estúdio e que a gente precisa conhecer um pouco mais. E eu espero do fundo do meu coração que tu tenha gostado desse vídeo e que, de alguma forma, isso tenha te motivado a assistir esses filmes. Muito obrigada!